Olá, estou aqui novamente com outro tema para que nós venhamos refletir e aprender com a Bíblia Sagrada. Esse tema que está no meu blog, que você pode encontrar na internet, Pastor Charles Fernandes, você vai ver grandes ensinamentos da Palavra de Deus para o seu coração. O ensinamento que eu tenho hoje está com o seguinte tema: não ser pesado. Vejamos o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 10. Paulo fala da seguinte forma: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ele é bem enfático, curto e objetivo. Se ninguém quer trabalhar, se você não quer trabalhar, não coma também. E também nós podemos ver esse texto de forma diferente do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Que texto muito lindo e interessante, com grande ensinamento para a minha vida e a sua vida. Então Paulo ele está dizendo que ele trabalha para não ser pesado a nenhuma pessoa. Veja o que eu escrevi aqui no blog. É com grande respeito, é com grande carinho que eu me dirijo a cada um dos senhores e senhoras, para que vocês venham a aprender sobre a palavra de Deus e que você pare para pensar, reflita, leia a palavra de Deus, pesquise, analise, e você vai entender o que eu estou querendo passar para cada um dos senhores e senhoras de ensinamento da Bíblia Sagrada. Não crie barreiras para que você não ouça a palavra de Deus, para que você não aceite a Cristo. Os homens estão criando barreiras em querer te oprimir, e que você tem que contribuir tanto, que você tem que fazer isso, aquilo, colocando regras, julgos sobre as pessoas. Mas Cristo e Deus é um Deus misericordioso, que tem um grande amor pela minha vida e a sua vida. Então vamos refletir nessa palavra para aprendermos um pouco mais. Como falei, já com grande respeito, volto aqui ao assunto que nós estamos iniciando. Precisamos ser iguais aos irmãos de Bereia. Iguais aos irmãos de Bereia. Por quê? Porque Paulo pregava, estava ensinando a eles, e eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se tudo era como Paulo dizia. Sabe onde que está escrito? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Muito bem, vamos ser iguais aos irmãos de Bereia. Vamos compreender agora o texto de 2 Tessalonicenses 3 e 10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Pronto, ponto final, como diz um amigo meu. Paulo e Silas não tinham apenas um exemplo de vida cristã para os irmãos de Tessalônica, mas explicavam claramente, viviam e colocavam em prática todos os ensinamentos que eles transmitiam da parte de Cristo para aquelas pessoas. Algo muito lindo, onde muitas pessoas só apenas falam, mas não vivem aquilo que pregam. Então nós precisamos viver aquilo que pregamos. Naquela época, olha o que eu escrevi. E também nos dias odiernos, existem muitos preguiçosos, desordeiros, malandros, malandras, que não querem trabalhar e querem viver às custas dos outros, dando golpe, dando calote, usando do evangelho de artifício para querer ganhar dinheiro às custas das outras pessoas. E vejam só o que está escrito aqui, que eu escrevi para ter de ensinamento para nossas vidas. Acreditamos que esse ditado tenha sido inventado em qualquer parte deste mundo como um dito popular entre os trabalhadores. Aquele que quer trabalhar, trabalhe, né? Mas se você não quiser trabalhar, que também não coma. Está querendo dizer assim, não seja pesado às outras pessoas. Vai trabalhar, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Isso é uma coisa muito importante que nós aprendemos com as formigas, porque elas são trabalhadoras.
E isso a Bíblia também traz para nós de referência e ensinamento para a minha vida e a sua vida. Quando trabalhamos juntos, e principalmente quando existia um treinamento para os novos aprendizes trabalhadores, esse ditado, nos tempos antigos, era muito dito. Então eles falavam, se alguém não quiser trabalhar, que não coma, já chamando a atenção para a pessoa se despertar para o trabalho. O apóstolo Paulo, com a sabedoria da parte de Deus, aplicou este dizer na prática de vida cristã, querendo nos ensinar a respeito da preguiça, pois em qualquer forma é inaceitável. Alguns dizem, Deus me chamou para a obra, aí ele dorme até meio-dia, e aí quer que o pão caia do céu. Mas aí ele quer que arrume agenda para cantar, para pregar, para viver às custas dos outros. Deus não chamou nenhum preguiçoso na Bíblia Sagrada, mas chamou todos aqueles que tinham ocupações, que trabalhavam. Muitos cristãos normalmente são conhecidos pela sua caridade, amor e ajuda ao semelhante. Por isso que tem muita gente que se encosta em determinadas pessoas para usurpar, para extorquir, para ficar tirando proveito, porque sabe que a pessoa é uma pessoa de bom coração, que quer ajudar o próximo. Então esses tipos de preguiçosos se aproximam desse tipo de pessoas para poder sugar. Então a gente precisa estar atento em todo momento. Por esse fato, algumas pessoas se aproveitavam dessa situação, como na época que existia lá no passado, como nos dias de hoje. Aproveitavam-se desse tipo de situação, pela pessoa ser caridosa. Mas o apóstolo Paulo repreendeu firmemente esse tipo de atitude ou de modo de pensar. Então, qualquer pessoa que se recusasse a trabalhar não deveria receber alimentos. Pois se eles são capazes de ganhar dinheiro ou alimento à custa dos outros, então que devam trabalhar. Vai trabalhar. É bem simples o que Paulo está querendo nos ensinar. Devemos ter o devido cuidado a não aplicar este versículo, e aqui eu coloco isso enfatizando e peço para que você analise bem. Devemos ter o devido cuidado para não aplicar aquelas pessoas que têm necessidades físicas, que não podem trabalhar realmente, que têm algumas dificuldades. Esse tipo de pessoa nós devemos analisar e ajudá-las. Não é aquele que tem saúde, que tem força, tem vigor e quer viver às custas dos outros. Isso seria um caso diferente, contrário daquilo que Paulo também está querendo nos ensinar aqui. Então a gente não deve aplicar nessas pessoas que têm falta de treinamento, que não têm oportunidade de emprego. Então nós podemos ajudar essas pessoas para que elas possam ter a oportunidade de emprego e ter o seu emprego para ter o seu sustento. Mas temos a obrigação de aplicar esse versículo aos tipos de pessoas que não querem trabalhar, que têm a capacidade de enganar as pessoas, que é um oportunista, aqueles tipo caloteiros que gostam de enrolar as pessoas. Então você aplique para esse tipo de pessoa que vá trabalhar. Pois bem, meus amados, vamos agora analisar 2 Tessalonicenses 3:8, especificamente ser pesado, aonde nós encontramos muitas pessoas aí usando do evangelho para poder ganhar o seu ganha-pão, o seu dinheiro. Ele diz, eu fui chamado para a obra e Deus me chamou, então assim estou fazendo. Então por isso que vocês têm que me abençoar. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Muito bem, a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos nos mostra que ele e seus cooperadores tinham trabalhado durante a sua permanência em Tessalônica. Nenhum deles, tanto Paulo como seus companheiros, nunca deixaram de trabalhar e também não recebiam comida de graça. Olha aí, não recebiam comida de graça. Com isso temos a compreensão que ele está querendo dizer, não ser pesado. Paulo e seus cooperadores não queriam ser pesados para ninguém, mas queriam ter a sua independência econômica. Podemos observar que Paulo e seus cooperadores desfrutaram, sim, da hospitalidade do seu ministério que exerciam, das pessoas que davam para eles um lugar para ficar, um lugar para dormir. Sim, mas sem imposições de pedir.
ou oprimir as pessoas daquela época para que pudessem dar algo para eles. Era tudo de forma voluntária, sentiam no coração e abriam o coração para ajudar Paulo e seus companheiros. Paulo trabalhava como fabricante de tendas. Está em Atos 18:3. Então Paulo não era preguiçoso. Paulo era uma pessoa ocupada. Ele trabalhava fazendo tendas para poder ter dinheiro para manter o seu ministério. E quanta gente quer viver nas cordas, nas costas dos outros e dizendo que está fazendo a obra de Deus. Para ter os seus próprios recursos, Paulo trabalhava para manter a obra de Deus. Além de trabalhar, dedicava seu tempo para ministrar a palavra de Deus através do Evangelho, ensinando e edificando as pessoas, ensinando que Cristo é a nossa rocha inabalável, aonde você deve confiar e ter a sua estrutura em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Concluindo, podemos compreender que o Evangelho não foi deixado para ninguém ganhar dinheiro, ter benefício próprio, fazer construções enormes, impérios, às custas dos outros, para ser afamado, para ter poder. Não, o Evangelho não foi deixado para esse tipo de situação. Mas o Evangelho foi deixado para que venhamos reconhecer que Jesus é Senhor em nossas vidas. Sem Ele não teremos a salvação. Precisamos de Jesus para ter a salvação. Bem como sabemos que o Evangelho traz a verdadeira riqueza espiritual. Sabe o quê? Paz interior. Alegria no Espírito Santo da parte de Deus em cada um de nós. Olha só, alguém pode afirmar e dizer que a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Sim, na Bíblia está escrito. Mas vamos analisar o texto, o contexto, do que está querendo nos dizer esta palavra? O obreiro é digno do seu trabalho. Então pode receber uma oferta? Sim, claro que sim, que ele pode receber uma oferta. Ele não pode querer extorquir das pessoas, mas de forma voluntária, da forma que Deus concede o desejo no coração de cada pessoa, ele vai ofertar a este obreiro aquilo que deseja, aquilo que tem no seu coração para com ele. Ele pode receber sim, porque é digno o que ele está fazendo, mas não estipular valores como muitas pessoas estão estipulando. Jesus disse assim, vão às vizinhanças, nas vizinhanças e preguem o Evangelho. Se quiserem dar água para vocês, recebam. Se quiserem dar hospedagem para vocês, aceitem. Se quiserem dar uma oferta para vocês, recebam. Sabe por quê? Porque é digno o que vocês estão fazendo. Mas tenha certeza que as pessoas vão dar para vocês o suficiente para você viver e fazer a obra de Deus. Não para você ficar rico, milionário, como muitos aí estão ficando. Então isso a Bíblia não apoia, de jeito nenhum. Os discípulos não estipulavam valores, mas recebiam a quantia que cada pessoa propositava em seu coração de forma voluntária, conforme Deus concedia. Então, a Bíblia nos ensina de forma bem clara, e eles pregavam o Evangelho sem nenhum custo, sem nenhuma estipulação de valores. Então não devemos cobrar para pregar, não devemos cobrar para cantar. Tem gente que está fazendo até parcelamento para ele pregar em determinados lugares. Você sabia disso? É bom que você saiba disso. E esse tipo de pessoa não convide, porque ele já não é um verdadeiro discípulo de Jesus. Agradeça a Deus pelo seu emprego, pelo seu trabalho, das formas que Deus tem dado para você ganhar o seu dinheiro de forma honesta, para você manter o alimento para a sua casa e para a sua família. E da mesma forma, Deus vai conceder para você oportunidade para você pregar o Evangelho. Então agradeça a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. E eu deixo aqui um grande abraço do seu amigo, pastor Charles Fernandes e família.